Olá pessoal, hoje eu sei que nesse país existem milhões de crianças, mas o que eu quero falar aqui hoje não é para crianças, é para os adultos, porque as crianças não têm faculdades mentais exercitadas para discernir o que é mal e o que é bom, o que é certo e o que é errado, como os adultos já têm isso há muito tempo. Então, eu como adulto e você como adulto, nós já podemos entender certas coisas que as crianças ainda não compreendem. E nós devemos entender algo muito sério que nós devemos praticar. Porque tanto você como eu, pelo fato de já sermos adultos e já estamos vivendo como adultos há muito tempo, já temos como discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Esse é o objetivo do que eu vou falar aqui hoje. Porque hoje eu vou falar sobre conceito. Conceito é uma coisa que tanto você como eu temos. E nós temos que expressar esse nosso conceito a respeito de vários assuntos. Ou seja, temos que dar a nossa opinião, aquilo que sabemos sobre o assunto. Com discernimento, porque temos faculdades mentais para discernir essas coisas, para discernir o nosso próprio conceito sobre vários assuntos que hoje estão em voga na face da Terra e principalmente no país em que estamos. Então, nós, quando falamos nosso conceito, nós não podemos ser taxados de preconceituosos, porque nós não estamos agindo com preconceito. Não. Nós apenas estamos dando o nosso conceito, aquilo que nós sabemos sobre esse assunto. E quando nós damos o nosso conceito, nós estamos apenas expressando o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim a respeito de tal assunto, que com certeza nós dominamos, nós sabemos o que é. Nós não somos como crianças que não sabem esses assuntos, não conseguem falar sobre esses assuntos como nós podemos falar abertamente, francamente. Então, ninguém pode nos colocar ao nível de crianças que não sabem sobre certos assuntos, não dominam ainda. Não têm faculdades mentais exercitadas para discernir sobre esses assuntos, para falar com clareza, com profundidade sobre os assuntos sobre os quais nós temos conceitos firmados. E esses conceitos que nós devemos expressar têm que ser respeitados pelas pessoas. Elas não podem ouvir o nosso conceito, a nossa opinião, baseada no nosso próprio conceito, e dizer que nós somos preconceituosos. Não é isso que nós estamos fazendo. Quando nós damos o nosso conceito, ou seja, nossa opinião sobre tal assunto, mesmo que esse nosso conceito desagrade a alguma pessoa, elas não podem dizer que nós somos preconceituosos. Elas não podem inverter o nosso conceito a ponto de nos chamar de preconceituosos. Porque não é isso que nós estamos fazendo. Nós não estamos sendo preconceituosos com ninguém. Nós apenas estamos falando o nosso conceito sobre tal assunto. Isso tem que ser respeitado. As pessoas têm que entender isso. Nós estamos lidando com adultos. Eu estou falando com adultos, sim. Quando conversamos com adultos, as pessoas têm que discernir o nosso conceito como adultos. Parece que estamos falando como crianças que não entendem o nosso conceito e por não entenderem o nosso conceito nos chamam de preconceituosos. Não é assim que pessoas racionais, que pessoas sensatas, pessoas que têm um conhecimento e principalmente têm um conceito, devem agir. Não é assim. As pessoas têm que entender que existe conceito. E conceito, quando é falado,
não pode ser visto como preconceito, como se aquela pessoa que estivesse falando ali não soubesse, não dominasse o assunto sobre o qual está dando o seu conceito. Bem firmado, aliás. Então isso tem que ser entendido de uma vez por todas. De adulto para adulto, a pessoa tem que entender o que significa conceito. Talvez ela não saiba ainda o que significa conceito. Por isso, quando ouve o nosso conceito, se sente mal, acha errado e nos chamam de preconceituosos. Como se estivéssemos falando algo errado. Talvez aquilo que falamos pelo nosso próprio conceito possa machucar como verdade os ouvidos de alguém. Mas, se isso está acontecendo, é porque a pessoa ainda tem uma opinião errada sobre o assunto. Ela quer nos convencer de que ela está certa e nós que estamos errados em nossos conceitos. Ela que está agindo de forma preconceituosa para com o nosso conceito, que é bem firmado e bem estabelecido em nossas vidas. Então, nós não podemos nos deixar levar por pessoas que agem assim, porque nós temos a sensatez de sabermos que estamos falando coisas certas e importantes, coisas que são bem conceituadas em nossa própria mente, porque nós sabemos que existem muitas coisas que são erradas, e quando nós damos o nosso conceito contra essas coisas erradas, algumas pessoas nos chamam de preconceituosos, porque elas, infelizmente, estão com a mente pervertida sobre tal assunto. E isso leva elas a nos chamarem de preconceituosos. Elas estão invertendo as coisas. Porque os valores invertidos hoje levam as pessoas a agirem assim. Porque se você fala algo contra a uma prática que hoje no mundo é comum e normal para muitas pessoas, elas nos chamam de preconceituosas. Como se o nosso conceito estivesse errado e a opinião delas é que estivesse certa. É assim que se inverte os valores. Mas os seres humanos racionais, sensatos e sabem discernir o que é certo e o que é errado, não podem agir dessa forma. Isso é uma infantilidade, uma criancice da parte de muitas pessoas que, infelizmente, mesmo sendo adultas, ainda têm uma mentalidade de criança inocente, ingênua e incauta. Pessoas assim não podem conviver com pessoas adultas equilibradas, pessoas sensatas, prudentes, sérias em seu proceder. Ora, se chegou a esse ponto, então está tudo errado. É hora de acertar. Os adultos têm que acertar. Não podem mais continuar no erro, nessas práticas erradas, achando que estão certos, com mente cauterizada, pervertida. E aqueles que não agem como eles são taxados de preconceituosos quando dão a sua opinião baseadas em conceitos sérios que eles têm, sensatos. Então, isso não pode acontecer. Nós devemos entender que não pode existir preconceito. O que existe é conceito. E eu espero que você tenha conceito. Eu tenho que ter um conceito. Mas o conceito tem que ser algo certo sobre o assunto. Porque hoje, infelizmente, isso está acontecendo hoje aí. E isso não pode continuar. Então, eu queria falar a respeito de mim mesmo. Por isso eu escrevi aqui algo sobre mim mesmo para ler aqui. Eu vou ler o que eu escrevi sobre mim mesmo. Hoje eu tenho 43 anos. Por isso, como um homem consciente, eu já tenho um conceito. E isso significa que há muito tempo eu tenho uma ideia, uma noção e uma concepção bem firmada sobre vários e vários assuntos
sobre os quais posso formar e expressar meu conceito do que entendo sobre cada um deles especificamente, de forma que eu posso avaliar e formar uma opinião sobre tudo, sem impedimento algum, porque eu posso sim exercer a livre manifestação do meu conceito, e isso não é um preconceito. Expressar o meu conceito não é um preconceito contra ninguém. Pelo contrário, eu estou expressando o meu conceito sobre algo certo, sobre algo aprovado, sobre algo que não é algo mau, é algo bom. É algo que nos leve a ter um sério proceder em práticas certas, com valores éticos e morais. O meu conceito é baseado em valores éticos e morais, que infelizmente hoje muitos não têm, porque já estão vivendo há muito tempo com os valores invertidos. E esse choque de opiniões entre os bons valores éticos e morais e os valores invertidos é que causa esse problema, que muitos chamam de preconceito, quando alguém, de forma sensata, expressa o seu conceito sobre algum assunto que vai contra os valores invertidos que as pessoas têm. Então, isso não pode continuar. Esse é o erro que, infelizmente, hoje está tomando conta da humanidade. A humanidade está errada. E quem está errado tem que assumir o seu erro. Tem que cair em si, cair na real. Admitir que está errado. Retornar à sensatez, se purificar desses erros, desses valores invertidos, desses preconceitos que vêm por causa desses valores invertidos. É isso que a maioria da humanidade tem que fazer hoje. Porque se ela insistir nessa teimosia, nesse erro, nessa dureza de coração, de querer continuar nessa empáfia, de querer ficar insistindo nesse preconceito, aí sim elas estarão agindo erradas, como crianças. E eu espero que eu não esteja falando aqui para crianças. Eu quero crer que eu estou falando aqui para adultos conscientes. Então eu espero que vocês entendam isso. Porque eu quero falar os meus conceitos sobre o que eu entendo sobre vários assuntos. E eu já estou vivendo aqui há muito tempo nesse mundo. Então eu já sei, eu já tenho conceitos firmados. E esses conceitos firmados são a base do meu caráter. Por isso eu posso expressar isso aí. Então eu posso falar sobre vários assuntos. Eu posso falar sobre política, fermentos, abominações, adultério, pedofilia, casamento, coisas terrenas, sexo, dinheiro, corrupção e vários outros assuntos, porque eu já tenho conceitos firmados sobre esses assuntos. Mas, infelizmente, muitos hoje, se eu falar sobre esses assuntos, com o meu conceito firmado, muitas pessoas vão dizer que eu estou sendo preconceituoso, porque já inverteram os valores. A mente de muitas pessoas está cauterizada em relação a isso. Elas não vão entender a minha linguagem naquilo que eu falar a respeito dos meus conceitos sobre esses assuntos. Então eu espero que isso possa acabar. Essa mensagem é para esclarecer sobre isso, tirar as dúvidas, conscientizar as pessoas sobre essa questão. As pessoas têm que ouvir sobre isso, meditar, entender. Eu espero que isso possa acontecer com todas as pessoas, para que possamos chegar a um consenso, a um senso comum de que existe conceito. E eu espero que esses conceitos sejam estabelecidos também. As pessoas têm que aprender o que significa conceitos, para não dizer que ninguém está sendo preconceituoso quando expressa sua opinião sobre esses assuntos, baseados no conceito que elas têm. Então, é hora de conservarmos os bons valores através da expressão dos nossos conceitos a respeito disso, para que assim
exista na humanidade uma certa vontade de querer viver de acordo com conceitos estabelecidos, baseados em valores éticos e morais importantíssimos para a vida humana, para a convivência humana. Então eu espero que todos entendam isso. E eu espero que essa mensagem possa servir para esclarecer muitas pessoas, para muitas pessoas saírem desse engano, acabarem de vez com esse mal. É hora de cortar esse mal pela raiz. Esse mal que eu digo é aquele quando alguém ouve alguém expressando seu conceito, ela logo lá do outro lado já acha que a pessoa está sendo preconceituosa. Não é isso o caso. A pessoa está apenas expressando o seu conceito que ela tem. Então, isso tem que existir de ambas as partes, baseadas em conceitos sérios, importantes e úteis para a vida da humanidade, para que a vida das pessoas nesse mundo possa estar sempre sendo baseada em conceitos éticos e morais importantes para a vida humana. É assim que tem que ser. A humanidade tem que proceder assim. Esse tem que ser o procedimento dos sábios e prudentes que vivem hoje na humanidade. Eu espero que isso aconteça em todos vocês. Essa é uma mensagem importante para vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém.